Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Estamos mais uma vez aqui num sábado pela manhã, não existe almoço grátis. Hoje eu estou com a minha amiga Francine Vidal. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-la para vocês, mas antes eu queria fazer uma errata. Num podcast anterior, aí eu falei, inclusive com o Gasoto. O Gasoto esteve aqui, sócio da Inuá, e falava com ele que não existe literatura que trate de cultura corporativa ou cultura de países que impactam a cultura corporativa. E é mentira. Na verdade, existe, e não apenas existe, e é um livro do meu amigo querido Fernando Lanzer, que mora há muitos anos em Amsterdã, que me recebeu lá 3 anos atrás, inclusive tomamos uma cerveja, Cruzando Culturas Sem Ser Atropelado, Gestão Transcultural para o Mundo Globalizado, editora Évora. Fernando, muito obrigado aí pelo carinho, eu tenho o livro autografado e desculpe pela gafe, né, da semana passada, retrasada aí com o Gasoto. Livro sensacional para quem quer entender, por exemplo, quem trabalha com empresa japonesa, empresa sueca, empresa norte-americana, francesa, qual é a diferença que tem disso? O Fernando detalha isso nesse livro incrível aqui que eu fortemente recomendo. Dito isso, bom dia, Dona Fran. Eu chamo ela de Dona Fran. Francine Vidal, minha amiga de longuíssima data. Fomos colegas na Arthur Andersen. Depois disso, ela passou por diversos setores: comunicação, energia, automotivo, telecom, até desembarcar na construção civil. Então, ela começou com Tex, passou por contabilidade, controladoria e hoje ela tem uma gestão muito mais generalista. Muito bem-vinda, Fran. Aqui é o Obrigada, nosso podcast Manicômio Tributário. obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um trabalho super bacana que você está fazendo, de dar a oportunidade, né, de nós profissionais contarmos um pouco da nossa história e quem sabe contribuir aí no desenvolvimento da carreira de quem né, está começando, de quem está querendo migrar para alguma outra área. Eu acho super bacana. Maravilha. Fran, eu vou começar, inclusive, fala um pouco de trajetória, mas eu vou começar com uma pergunta que a gente recebeu essa semana do nosso aluno, Luiz Felipe Junqueira, de Sorocaba. O Luiz está passando por um momento de transição de carreira, ele está vendo uma oportunidade, ele trabalha na área de techs já há quase 20 anos, e ele está vendo uma oportunidade de ampliar a atuação dele assumindo controladoria, contabilidade, e eu sei que essa é a tua trajetória. Então eu queria que tu, ao mesmo tempo que respondesse para o Luiz Felipe, falasse para a gente um pouco a tua trajetória, o que que construiu realmente as bases para te conseguir ter essa atuação hoje mais transversal. Tá bom, vamos lá então. Bom, a nossa carreira começou, né, de uma forma, da mesma forma, né, através da Arthur Andersen, que foi uma grande escola para nós, né. Eu estava fazendo faculdade de administração com habilitação em comércio exterior, então não tinha absolutamente nada a ver com a área tributária, mas uma empresa que encantou muito a gente, né. Uma ótima escola, uma empresa que foi a base aí das nossas carreiras, né. Bom, eu me desenvolvi um bom tempo em consultoria tributária, não só na Arthur, mas como em outras Big Four, né. E, dado um certo momento da carreira, eu recebi um convite de um cliente, uma empresa familiar na área de comunicação que tinha sido adquirida por um grande grupo multinacional e precisaria, desenvolver toda uma área de controladoria, todo uma estrutura, né, de uma empresa multinacional, dentro de uma empresa familiar, né. Eu acabei aceitando o convite, então foi meu primeiro passo aí para assumir áreas diferentes da tributária. Obviamente, a tributária estava incluída nesse guarda-chuva, mas já comecei a expandir um pouco mais aí minha atuação. E foi uma ótima escola, porque como era uma empresa pequena, né, que a multinacional que tinha comprado sabia que precisava de um desenvolvimento, então eu consegui me desenvolver junto com a empresa, né. Então, esse foi o primeiro passo que eu dei para essa mudança, né.
E nessa experiência, inclusive, a gente fez uma implantação de Sarbanes-Oxley, que na época estava super em voga, né? Então, foi uma ótima experiência. E aí, confesso que eu passei por um momento da minha carreira onde eu fiquei um pouco em dúvida. O que eu queria fazer, né? Se eu queria voltar para a consultoria, se eu queria continuar numa controladoria. E eu acabei tendo a oportunidade de voltar para uma Big Four. Então, voltei, passei mais alguns anos em Big Four. E teve um episódio que me marcou muito, que foi, eu acho que o momento que eu decidi o que eu queria. E não é só o que a gente quer, né? A gente também tem que entender que é onde a gente é melhor, né? Então, a gente estava num cliente apresentando um planejamento tributário e aí, nessa conversa com o gestor lá da empresa, que não era da área tributária, era um gestor da área comercial, ele começou a fazer algumas perguntas de negócio. E, obviamente, quando você está numa consultoria tributária apresentando um planejamento tributário, a tua visão é focada, né, em economia de impostos, em uma melhor estruturação do negócio, visando a área tributária. Sim. Né? E aí, eu saí daquela reunião me sentindo um pouco mal, que eu falei assim, poxa, eu não pensei nisso que ele falou. Mas não estava no escopo do trabalho pensar, então não tinha sido um problema do trabalho, mas tinha sido, talvez, uma provocação que me fez pensar e falar, não, eu acho que eu quero expandir a minha visão, né? Eu quero estar mais envolvida no negócio. E eu gosto muito da operação, né? E eu acho que foi aí que eu virei a chave e decidi que consultoria é muito bacana, né? Foi uma ótima escola, eu super recomendo, né? Tem várias pessoas que passaram pela trajetória aí profissional, na carreira, que eu falo, gente, passem por consultoria tributária. Passem por uma Big Four, seja em auditoria, seja em consultoria, muito legal. Mas aí, para mim, tinha sido assim quase que um insight de que naquele momento eu tinha visto que meu perfil era um pouco mais generalista, holístico. Então, eu acabei buscando uma outra oportunidade, né? Em outra, já do outro lado da mesa, né? Que a gente brinca, né? E aí foi quando eu assumi, neste momento, a implantação de uma área tributária dentro de uma multinacional, né? Que tinha vindo para o Brasil recentemente, estava crescendo muito rápido e que não tinha, né? Então, a gente chegou lá em 3 gerentes, uma para contabilidade, uma para o tributário e uma para a controladoria, né? E aí, desenvolvi toda a área tributária e a gente montou tudo que tinha que montar e a gerente contábil saiu. E aí, eu fui lá e falei assim, não, peraí, era na época que estava convertendo para o IFRS, né? Daí eu falei, poxa, eu sou muito curiosa, né? Eu falei assim, não, deixa eu ver como é que funciona esse IFRS. Eu fui lá e me ofereci para assumir a área contábil também. E aí, me deram a oportunidade. Época do RTT, né? Isso aí, então, ali perto. Sim, sim. E aí, me deram a oportunidade e foi aí que eu já comecei a, né, expandir aí um pouco mais as minhas responsabilidades. E de lá, acabei também passando, daí migrando para uma outra multinacional, já na área contábil, reporte internacional. E assim acabou indo. Mas eu acho que uma coisa que é super importante pensar, do meu ponto de vista, né, claro, a área tributária, ela é uma área, às vezes, um pouco ingrata, né? Que a gente fala que se tiver tudo certo, às vezes ninguém vê. Mas se você fez uma coisinha errada, aquilo vira um problemaço, né? Então, eu comecei a me colocar muito à disposição para a gestão das empresas, para estar envolvida na mesa da estratégia, né? Então, vamos lançar um produto novo. Vamos expandir para uma nova cidade. Ou vamos ter uma operação nova. Me coloca na mesa. Me dá a oportunidade de dizer qual a melhor maneira tributária de fazer aquilo, né? E isso eu acho que começou a abrir um pouco mais
a visão, porque a partir do momento que você começa a estar na mesa da estratégia, você não consegue mais só ficar no tributário. Porque você fala assim, vou ter uma operação internacional. Tá, do ponto de vista tributário é assim. Mas eles te perguntam, tá, e como é que eu trago esse dinheiro de volta para o Brasil? Aí você fala, puxa, peraí, vou ter que ver. Aí você começa a estudar Banco Central, capitais estrangeiros, aí contabilidade, tesouraria. E aí, automaticamente, você acaba, né, expandindo aí um pouco essa visão. Ampliando o escopo. Né? Ampliando o escopo. Porque numa mesa de estratégia, onde você está, às vezes, com um acionista estrangeiro, o teu posicionamento também tem que ser diferente, né? Às vezes, o acionista não tem paciência de falar, não, peraí, vou lá perguntar para o contador e já volto. Vou perguntar para o tesoureiro e já volto, né? Ou colocar todo mundo na mesa, também é um grande desafio. Então, acho que foi um pouco por esse caminho, né, que eu acabei expandindo e, de alguma forma, pela minha curiosidade, acho que pelo meu perfil. Porque aí eu sempre queria saber, né, eu tinha aquela cobrança minha de conseguir ter as respostas, né? Obviamente, a gente não tem de tudo, mas eu já me fazia as perguntas possíveis que eles podiam fazer e eu já ia atrás das respostas. E aí foi quando eu comecei a abrir um pouco mais esse leque, né? Então, pegando o gancho um pouco com a pergunta do Luiz Felipe, tributário e contabilidade está diretamente relacionado, né? Sim. Eu acho que muito do que a gente vê o tratamento contábil que você dá para algumas coisas acaba refletindo de alguma maneira no fiscal, né? Então, precisa estar conectado. E além disso, né, Fran, um ponto que a gente comentava muito, por exemplo, na época de Big Four, né? Quando você trabalha em techs, você precisa conhecer contabilidade. Sim. E eu lembro que alguns profissionais de indiretos diziam assim, isso é uma verdade absoluta para quem trabalha com imposto de renda, mas para indiretos nem tanto. E eu digo, amigão, para tudo. Para tudo. Porque se você vai trabalhar numa empresa ou vai entregar um relatório para uma empresa mostrando resultados, muitas vezes é muito importante você saber onde é que vai ser alocado aquele resultado. É margem operacional? É bottom line? Como é que vai ser classificado? Sim. E você precisa conhecer os conceitos contábeis. Então, essa é uma grande primeira dica aqui, né? Ou seja, se você está estudando direito e você está pensando em fugir da contabilidade e trabalhar com indireto, esqueça. Você não vai ser um bom profissional da área tributária. Concordo. Você precisa conhecer contabilidade. Não precisa ter CRC, mas você precisa também ter aqueles conhecimentos. Eu citava esses dias o André Gomes, né? Você precisa entender aquelas 6 colunas. Sim. Entendeu? E aquelas 6 colunas para cada fato contábil ali, você vai ter que ticar 2 vezes, o débito e o crédito. Entendeu isso aí? Beleza. Então, você tem condições de se tornar um bom profissional da área tributária. Acho que é isso, né? Sim. E a contabilidade ficou muito mais interessante depois do IFRS, né? Porque antes ela era muito mecânica, vamos chamar assim, né? E no IFRS muito mais a discussão, né? É você entrar no detalhe do que de fato aquela operação é para você conseguir refletir melhor contabilmente, né? Então, precisa dessa conexão. Então, a área tributária com contabilidade, para mim, elas são muito próximas, são complementares, vamos chamar assim, e talvez até necessárias, né? Eu não vejo contabilidade sem conhecimento tributário e não vejo tributário sem conhecimento contábil, né? Perfeito. E existe um tabu também que no mercado, às vezes, que a área tributária, a área financeira, contabilidade, não tem meta. Não tem meta financeira, não tem que dar resultado. Tem que dar resultado. Eu sou super a favor de ter assessorias permanentes, revisando se as apurações estão adequadas, até por uma segurança do profissional, mas também tendo uma assessoria verificando se existe algum crédito tributário que você possa trazer como resultado para a empresa, né? Então, precisa ter metas de estar fazendo essas revisões, de estar se questionando. A gente fez trabalhos em indústria de colocar a consultoria na linha de produção.
Ó, esses são os materiais que são aplicados, esses são os consumíveis, vamos lá, faz um levantamento de tudo e veja se a gente está fazendo a apuração correta do que, de fato, precisa ser pago, mas também com uma visão de crédito, né? E, puxa, na trajetória aí, tivemos vários resultados muito bons aí em relação a isso, né? Então, acho que um conselho que eu dou é tenha alguém além de você, né, responsável pela área tributária, revisando o teu trabalho, né? Seja para o débito ou seja para o crédito, né? Mas é uma segurança para nós e é também um exercício de desafio, né? De você estar sempre vendo se você está, de fato, fazendo o melhor dentro da área tributária ou, eventualmente, deixando de trazer um resultado positivo para a empresa, né? Ou até criando uma contingência. Então, acho importante isso. E aí a gente passa para a controladoria. E controladoria, existem diferentes definições para a controladoria, né? A controladoria, às vezes, chamam o conjunto da contabilidade com o fiscal, né? E existe a controladoria de fato, né? Que daí a gente passa por controles orçamentários, budgets, projeções de forecast, análise de variações e etc. Então... Tem gente que segrega isso em FP&A também, né? Também, isso. Então, eu não sei exatamente ali no caso dele, né? Mas quando você acaba virando um controller, né? Por mais que você não tenha contabilidade e tributário dentro do teu guarda-chuva, você precisa estar muito próximo dessa área, né? Porque o número da contabilidade que engloba o tributário é o número do realizado da controladoria, né? Então, se isso tudo está dentro do teu guarda-chuva, melhor, a sinergia fica perfeita. Isso é super importante, porque, por exemplo, no setor automotivo, o setor automotivo como um todo tem uma cultura muito forte de ter várias controladorias. Uhum. Tem a controladoria industrial, a controladoria corporativa, a controladoria comercial e por aí vai, né? Tanto quanto a RH também. Sim. E assim, não interessa onde você está. Se você está na controladoria, você também tem que conhecer contabilidade, amigão. Sim. Não dá para ficar enganando ali, dizendo que você vai ticar o realizado com o forecast. Não, isso aí não é suficiente. Você tem que saber mais do que isso. Tem que entender contabilidade. Porque contabilidade tem que refletir o que está acontecendo lá fora do escritório, né? Exatamente. Então, eu brinco sempre com o meu time, independente do setor. Você entende a operação? Porque se você não entender a operação, você não consegue fazer contabilidade. Não existe mais fazer contabilidade dentro de uma salinha fechada, né? Então, eu tenho minha botinha de segurança. Hoje, na construção civil, tenho meu capacetezinho. De vez em quando, vou lá na obra, dar uma olhada. Será que hoje os números refletem o que a operação, de fato, está acontecendo na operação? É isso que é importante, né? Sim. Então, e aí que a gente acaba... aí que eu acho que eu acabei expandindo essa minha visão, porque você vai numa linha de produção, você precisa entender. Então, por exemplo, no automotivo, teve uma situação lá de um novo produto onde a maior parte dos componentes eram importados, né? E aí eu disse, poxa, vamos fazer um drawback, né? Porque ia importar as peças, ia fazer toda a parte da montagem aqui, ia exportar novamente. Vamos fazer um drawback. Então, essa oportunidade de estar na mesa discutindo isso em tempo, né? Porque senão você fica muito reativo, né? Senão você fala, já aconteceu a operação, o que podia ter feito de melhor? E aí, ou você já perdeu o time, né? Ou o trabalho, às vezes, para mudar alguma coisa que foi definida, já complica um pouco. Então, a possibilidade de estar numa mesa estratégica é muito importante. Muito bom. Mas você já tinha esse interesse, por exemplo, eu lembro no início da carreira, eu gostava muito de visitar os processos Fabris, ia lá, indústria automotiva, trator, componentes eletrônicos, alimentos, enfim, eu adorava visitar porque a gente enxergava oportunidades ali. Eu lembro, por exemplo, na época de
do início da não cumulatividade de PIS e COFINS, uma visita ao chão de fábrica de uma empresa que produzia alimentos, a gente conseguiu perceber que, naquela discussão de insumos, lá dos anos de 2002, 2003, a faca tinha o contato físico, químico com o bem que está sendo produzido, então tinha aquela Tinha o maldita desgaste. IN 404, que todo mundo vai lembrar aqui, e aí você podia tomar crédito dessa faca. Então, Que ela se ou seja, consumia no processo, um outro né? ponto aqui é o seguinte, quer dizer, além de você conhecer contabilidade, você precisa entender o negócio. Não é porque você trabalha em finanças que você vai ficar numa sala climatizada Alienado. com aquela canetinha Montblanc, né, com aquele bordadinho das iniciais do seu nome, tomando um café bacana. Você tem que conhecer o processo, amigo. Tem Entendeu? que... Você tem que ir lá pro chão de fora, conhecer o processo, conhecer logística, conhecer a operação, entendeu? Isso vai te tornar mais completo, né? Logística também, né? Logística também. Várias vezes também em discussões de movimentação, muita ineficiência tributária, né? Então, hoje, no mercado, os guarda-chuvas de CFO já estão com suprimentos e logística dentro, né? Uma pela questão da independência, né? Dentro de controles internos, de uma forma, mas também pela eficiência que você pode dar para uma cadeia logística do ponto de vista tributário também, né? Por que Sim. não? Então, você vê, a gente fala de tributário no comercial, a gente fala de tributário na logística, a gente fala de tributário em suprimentos. Em suprimentos, um exemplo também do que aconteceu na minha carreira. Suprimentos fazia o mapa de cotação com as comparações sem considerar de FAO. E aí, no final do dia, o mais barato não era mais barato. Sim. Né? Simples, mas nem sempre o profissional da área de suprimentos tem essa visão. Né? E aí, na hora que executava a compra, aí que ia descobrir que, de fato, não era mais barato. Então, você vê, o tributário, ele permeia pelos diferentes departamentos. Por que não no RH? Sim. Né? Então, ter a oportunidade de, como profissional tributário, estar sentado em mesas estratégicas é fantástico. É onde eu acho que a área tributária pode mais trazer resultado, né? E, obviamente, essa visão nem toda empresa tem. Mas cabe também aos profissionais incitarem isso, né? Puxar isso para eles e começar um ciclo. Porque depois que você dá o primeiro resultado, ninguém mais fala sem você na mesa. Sim. Entendeu? Nós vamos fazer uma reunião sobre um novo produto. Não, peraí. O pessoal do financeiro vai estar junto? Não, eles não podem. Não, então a gente vai remarcar. Porque a conversa tem que ser em conjunto. Então, isso é muito bacana. Muito bacana mesmo. Agora, Fran, quais foram as habilidades que você acha que foram importantes, que as pessoas enxergaram em você para te transformar numa executiva que era de finanças, passou por tributário, contabilidade, controladoria, para se tornar hoje a diretora-geral de uma empresa? Quer dizer, como é que você acha que isso foi construído? O que enxergaram em você para ter essa condição de sentar nessa cadeira? Eu tenho esse perfil curioso e um pouco metida, assim, metida no sentido de querer, né, conhecer de tudo um pouco e entender o contexto geral, né? Eu acho que esse é um ponto importante, é você se conhecer, é você conhecer o seu perfil, né? Porque quando você acaba indo por esse caminho, você está envolvido do alfinete ao foguete, né? Então, você tem que estar disposto e tem que estar preparado para tudo e qualquer coisa, né? Eu acho que a resiliência é algo importante, porque você vai se deparar com várias situações que, puxa, não sei. Porque quando você vira um generalista, você precisa ter uma boa equipe de especialistas. Sim. Né? Isso é fato. Então, se todo mundo quiser ser generalista, não vai funcionar. A gente precisa ter as duas coisas, né? E cada um no seu perfil. Então, eu acho que a resiliência de você diariamente estar envolvido com coisas que não são a sua formação ou o seu core, né? Então,
A questão da disponibilidade, né? Eu vi o Rafa também falando um pouco da quantidade de reuniões e tal que a gente se envolve. Então, é reunião de operações, é reunião comercial, às vezes é reunião de orçamento. Você tá envolvido em bastante coisa e conseguir priorizar e se organizar para você atender o que você precisa atender, né? Porque você vai na reunião, às vezes você sai com uma lista e o tempo para você, né, trabalhar na lista e devolver isso tudo, né? Mas é muito, eu acho, da gente se conhecer, sabe? Eu acho que a gente tem que se conhecer e ver no que a gente é bom. Porque, às vezes, a gente quer bater numa tecla de, porque eu acho que eu tenho que ser... Eu, por exemplo, passei, né, por isso. Então, consultoria tributária é bacana, né, eu tenho histórico familiar de consultoria tributária, então... E aí eu tentei insistir até que eu cheguei num ponto que vi que... Não, peraí, o meu perfil não é exatamente esse. Então, eu acho que se conhecer é importante, sabe? Sim. E aí, obviamente, a vontade, né? Porque... você tem que ter a energia de estar presente nessas reuniões, de participar, de fazer as perguntas certas. Eu acho que fazer as perguntas certas é super importante. Porque, às vezes, estou numa reunião técnica, eu não sou técnica, né, por exemplo, de engenharia civil, mas fazer as perguntas certas. Porque, quando você está dentro de um grupo técnico, às vezes a visão está tão focada que você solta uma pergunta e... Só para fazer o pessoal parar um pouquinho para pensar, né? Uhum. Ou para você trazer uma visão diferente, né? Uma visão de fora, para sair um pouco né, daquilo que está sendo discutido. Então, acho que fazer as perguntas certas também... perguntas provocativas, desafiadoras, né? Certas é relativo, mas, assim, fazer as perguntas provocativas ali para também, dentro do grupo, sentir que você... está fazendo a galera pensar ou pensar diferente até, né? Porque tudo tem seus diferentes lados aí. Fazer as perguntas certas é fundamental, porque se tem uma certeza no mundo dos negócios é que você não vai ter todas as respostas. Exatamente. Então, comece tentando fazer as perguntas certas, né? E ali a gente começa a desenvolver melhor, né, as habilidades. Então, ou seja, foi a resiliência, a curiosidade, né, por outras áreas que te trouxe, né, até essa cadeira. Muito legal. Mas agora, Fran, associada à questão assim da disciplina, eu sei que ter passado para o Big Four te deu disciplina, capacidade de trabalho e conhecimento técnico. Tu lembra de algum grande projeto? Eu sei que foram inúmeros, mas na tua trajetória, tenta pegar um grande projeto que tu, sempre que tem essa pergunta ou essa conversa numa mesa de bar, você fala, puxa, eu participei daquilo ali. Olha, eu tenho um perfil, eu acho que um tanto, se você pegar minha trajetória, tem algo que se repete nela, né? Eu tenho muito esse perfil de assumir posições onde você precisa estruturar um negócio, onde você precisa estruturar processos, controles, né? Team building. Construir times, né? Reorganizar setores, talvez remanejar pessoas, trazer pessoas certas para o lugar certo, que esse é um grande desafio da gestão, né? Você colocar a pessoa na cadeira que ela vai, de alguma maneira, desempenhar melhor, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que acaba se repetindo na minha carreira. Então, eu diria, assim, esse é um grande projeto, né? Mas eu acho que um dos maiores que eu gostei muito de participar, que foi um projeto de M&A, né? Bastante relevante aí na área de telecomunicações. Eu estava grávida, montando data room, atendendo compradores, atendendo auditorias. Foi um grande desafio, né? Que foi uma gravidez também de gêmeos, então foi uma coisa aliar isso tudo e conseguir entregar, né? E conseguir fazer parte, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas ela está grávida, tô grávida, não estou doente, né? Vamos lá, eu vou trabalhar até onde for saudável, né? Então, foi muito bacana. Foi uma dos cases de M&A, de venda, né, de multiplicador aí de valor de empresa mais relevantes aí do mercado.
E foi muito bacana ter feito parte, né, disso aí. Due diligence, valuation, Tudo. advogado, consultor, Auditorias, banqueiro. compradores, Sim. nossa. E assim, e você lidando com diferentes nacionalidades ali no Sim. processo de compra, né? Então, e aí falando um pouco dessa questão cultural, né? Então, você tem, de um lado, tinha espanhóis muito focados, né? Não generalizando, obviamente, aqui a nacionalidade, mas naquele caso, né? Espanhóis muito focados, muito preparados nas reuniões com as perguntas, e italianos que parecia que... Tá, chegamos agora aqui, o que que a gente tem que perguntar, né? Então, puxa, foi uma super experiência para mim. E depois do episódio da venda, né, eu acabei ficando ainda um tempo dentro da empresa que adquiriu. Participei de discussões de Screw Account. Então, puxa, isso para mim foi realmente uma experiência muito bacana. Dentro desse projeto imenso, obviamente, né, muita gente participou disso. Eu fiz parte de um pedaço ali dentro da parte de contabilidade também. Acabei dentro desse processo, por conta da língua, né, que era tudo em inglês, acabei também tratando muito da parte fiscal. E então, assim, puxa, foi um projeto muito interessante, que eu gostei muito de participar e me trouxe muita experiência bacana. Sabe? Muito legal, Fran. Tu comentaste da gravidez, né? Do Vicente e da Alice, que são os queridos. Convivo aí com eles também. E isso me remeteu a um livro do Galeazzi aqui. O Galeazzi, que essa semana faleceu na quinta-feira. A gente está gravando aqui no sábado, dia 4. E ele escreveu esse livro, né? Galeazzi Sem Cortes, é um trocadilho. É ele que foi um executivo que passou por várias companhias e muitas vezes fazendo cortes de custos e necessárias reduções, né, para poder voltar, né, a empresa a ser saudável financeiramente. Num dado momento do livro, diz o Galeazzi, é possível equilibrar a vida familiar e a profissional se os negócios exigem uma dedicação total? Sim, tem que ser possível, embora difícil. O período de convivência com filhos deve ser tratado na agenda com o mesmo rigor que os demais compromissos. Assim como raramente se desmarca uma reunião interna ou uma visita a clientes, não se deve abrir mão, a não ser em casos excepcionais, do encontro marcado com a família. É necessário desenvolver uma equação para conciliar tudo isso. Tenho 78 anos e desde aquela época eu a sigo. Não há segunda chance. O tempo é inelástico e não pode ser estocado. O minuto desperdiçado hoje não será devolvido mais adiante. O aniversário de 10 anos de um filho ou filha, por exemplo, não mais se repetirá, assim como a festa do Dia dos Pais na escola ou um passeio programado para o final de semana e depois cancelado. Eu queria te perguntar, Fran, como é que é essa conciliação aí que tu faz como executiva e como mãe do Vicente e da Alice? Faz sentido o que o Galeazzi comenta aqui? Total. Acho que o grande desafio das mulheres, né, depois que elas voltam da licença, é conseguir... eu falo muito assim para as mulheres da minha equipe, né? A gente tem que estar no horário comercial 100% na empresa e a gente tem que estar no horário fora do comercial 100% em casa. Porque se você está na empresa pensando se teu filho está bem cuidado na escola, você não vai render bem. E aí você vai chegar em casa para ficar com o teu filho, você vai ficar pensando no que você não fez no trabalho. Então, isso é um ciclo que se entrar nessa, a gente pira, né? Então, a gente precisa se estruturar para ter uma estrutura, um suporte, para quando você está no trabalho que seu filho esteja bem cuidado e que você esteja tranquilo com relação a isso, né? Então, esse é um ponto super importante. E isso que ele fala... Hoje em dia, a gente evoluiu muito, né? Lá no início da carreira, você sabe, o negócio... Não, as mulheres querem direitos iguais, então tá bom. Então, você vai carregar um malão de 5 quilos com um salto, né? Fino, alto, numa rua de paralelepípedo. Então, era extremamente complicado e dentro da minha carreira, eu passei por setores extremamente machistas, né?
Hoje não. Hoje eu acho que o respeito, né, pelas pessoas e pela vida pessoal delas está muito maior, né? Está muito mais, está sendo muito mais discutido. E a gente não está falando só da mulher, porque os homens são pais, né? Então, às vezes, a gente volta muito essa discussão para a mulher, porque é mãe, porque não... Tá, mas o homem é pai, ele também tem que participar, Sim. né? Então, eu acho que primeiro é isso, você conseguir se organizar de forma que você esteja 100% no trabalho, no horário do trabalho, se você renda bem naquele momento, e que você também esteja 100% em casa, no teu momento de estar em casa com os teus filhos, porque não é a quantidade de horas, é a qualidade de horas, né? E isso que ele fala ali é verdade. Eu já passei por situação, eu tinha organizado o aniversário das crianças e, de última hora, veio um pedido de fora para fazer um reporte para o mesmo dia. Eu falei, eu não vou fazer. Eu tenho o aniversário dos meus filhos, está organizado há meses, eu já tinha avisado, e esse reporte que vocês estão pedindo agora, para agora, vai ter que esperar. Porque ou alguém esqueceu de pedir antes, né? E eu tenho certeza que eu vou mandar, eu sei que ele tem o fuso horário, você vai estar dormindo quando eu terminar, você não vai ver. Então, amanhã de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. E aí eu peguei e saí, né? E a gente precisa se impor, de certa forma. Conversas difíceis, né? Conversas difíceis, mas precisa existir um respeito, né? E de alguma forma, a gente precisa se impor. Se a empresa, por este motivo, te prejudicar, é porque aquela empresa talvez não seja certa. Excelente ponto. Eu acho que isso é uma coisa importante na carreira da gente, a gente saber se a gente está no lugar certo, né? E saber se o ambiente é bacana, se o teu gestor é bacana, né? Isso é uma coisa importante. Hoje em dia, né, assim, tenho o privilégio de, quando eventualmente alguém, né, um headhunter liga e tal, hoje tem vários que a gente já conhece aqui, principalmente no mercado e tal, e eu tenho uma conversa muito franca. Ó, como é que é o ambiente de trabalho, né? Como é que é a relação? Como é que é essa questão do respeito, do equilíbrio, né? Então, eu tive algumas experiências que não foram boas ao longo da carreira, seja com o clima organizacional, seja com um gestor que não respeitava, né, esse equilíbrio. E isso tudo me ajudou a entender o que eu não quero. E olha só que interessante. O Marco Souza, mais conhecido como teu marido, esteve aqui e falou sobre isso. Ele falou do salário que é representado pela qualidade do ambiente de trabalho e essas questões assim de respeito, né? E vocês não combinaram, porque Não. como o episódio não saiu ainda, enfim, agora que a gente está gravando aqui, já vai ter saído. Mas neste momento que estamos gravando, ele não foi ainda divulgado. Mas é impressionante como vocês estão alinhados sem ter se combinado, né? É verdade. Mas, então, o que eu vejo, né? Você falou de salário, né? O salário financeiro, para mim, ele é uma consequência, né? Eu nunca fui atrás do salário, né? Obviamente, você vai assumindo mais posições, obviamente, financeiramente, você vai crescendo. Mas, a partir do momento que você põe o salário em primeiro lugar, você acaba abrindo mão dessas outras coisas, que, para mim, com o tempo, elas são insuportáveis, né? Você está num ambiente onde você acorda de manhã e fala assim, meu Deus, vou ter que ir para aquela empresa. Isso, para mim, não se sustenta, né? Então, isso é importante. Então, experiências ruins são importantes para a gente aprender o que a gente quer, o que a gente não quer. Né? Então, dentro de tudo que eu passei aí nessa trajetória de 20 e tantos anos, aí, a gente pensa, até para a gente ser um bom gestor, né? A gente pensa o que a gente acha que é bacana, o que a gente já viveu, aquela pessoa que fez uma coisa que era legal, poxa, isso eu também quero fazer e tal. Para você se construir, para você se desenvolver, né? Isso é muito legal. Com certeza. Fran, e como é que é hoje lidar com aquele... Essa semana eu dava uma mentoria aí e entramos numa discussão sobre em que momento a gente tem que fazer uma curadoria de... essa mentorada minha recém se tornou gerente. Uhum. E ela vive um dilema
porque ela passa atividades ali para a coordenadora e às vezes não sai com a qualidade que ela faz, que ela fazia, ou com a rapidez que ela faz, que ela fazia. Ela assim, eu vi esse dilema de às vezes pegar aquilo ali para fazer, não ter a paciência de treinar a pessoa, né? E eu falava para ela que isso é o dilema do Yoda, né, e do Jedi, ou seja, eu falei, agora você é Yoda. Você tem que Isso. treinar lá, né, o teu time para o teu time que é formado por Jedis ali. Uhum. É lógico que existem situações que isso acontecem que o time está até te testando, querendo saber se você sabe onde quer chegar, se você sabe fazer. E aí, de vez em quando, é importante mostrar que você sabe fazer aquilo ali, sabe onde é que quer chegar. Mas é importante conviver com aquela qualidade um pouco inferior ou com menos velocidade, porque aquela pessoa está sendo treinada, está sendo desenvolvida e um dia ela vai fazer melhor que você e mais rápido. E talvez com um processo muito melhor do que você fazia, né? Com certeza. Você acredita também nisso? Isso pauta bastante a tua atuação Eu profissional? vou te falar uma frase que vai te relembrar. Dá atenção para o corte aí. Me empurra que eu te puxo. Claro que sim. Conhece, né? Então, o que que é o desenvolvimento da carreira, né? É você formar alguém para ocupar aquela posição que você estava antes. Sim. Porque senão você nunca vai conseguir crescer. Então, essa gerente, ela volta e meia tem que descer para fazer um trabalho de coordenadora. Como é que Sim. ela vai se desenvolver como gerente e começar, daqui um tempo, a olhar para o próximo passo? Se ela volta e meia está voltando para Sim. o ponto de coordenação. Então, o Me Empurra Que Te Puxo veio da Arthur, né? E eu uso muito, e eu falo muito, e eu acho que quem já trabalhou comigo assim já não aguenta mais ouvir falar isso, porque eu cobro também deles que eles, assim como eu preparo, eu, né, desenvolvo, eles também precisam fazer. E o desenvolvimento de pessoas é uma questão de tempo, você precisa ter paciência. Mas ele é uma via de mão dupla. Ou até eu te diria o seguinte, talvez ele seja 70-30, né? É 30 de quem quer te desenvolver, mas é 70 seu. Porque ninguém desenvolve alguém que não quer ser desenvolvido. Sim. Né? Isso é impossível. Então, eu acho que nesse caso tem que ser feito um feedback, estrutura quais são os pontos, conversa, entende. Né? Porque o que o gestor, no final do dia, ele é? Um facilitador. Então, será que ela está com os melhores recursos para desenvolver o trabalho que ela precisa desenvolver? Será que é uma questão de tempo? Será que é uma questão de preparo? Né? E é tudo isso que precisa ser avaliado. Então, a questão do recurso é entender se essa coordenadora, de repente, está com uma equipe adequada que faça a parte do trabalho que cabe para que ela faça a parte dela. Porque se ela estiver descendo, fazendo o trabalho do analista, o gerente vai fazer o trabalho do coordenador e o diretor vai fazer o trabalho do gerente. E assim É um círculo vicioso. É um círculo vicioso. Mas é uma questão de tempo. Então, mas precisa colocar no feedback marcos. Eu acho que precisa ser medido, tanto do ponto de vista de desempenho, mas também de tempo, para que aquilo não se torne uma batalha arrastada, né? Então, e essa é a grande dificuldade, porque cada um tem o seu tempo. Agora, qual é o tempo da empresa também? Esperar para que a pessoa se desenvolva e chegue onde ela quer, né? É um grande dilema, mas eu brinco que às vezes a gente tem que olhar as coisas de um ponto de vista mais racional, né? Guardar o coração ali na gaveta, porque dentro de um mundo corporativo, você está lá para dar resultado, né? E a partir do momento que você não está dando resultado, seja pelo analista lá da ponta, seja pelo coordenador e tal, mas você como responsável lá em cima, no caso dela como gerente, né? Ela não está entregando o trabalho. Ah, mas é porque a coordenadora... Cara, não existe isso. Você é gerente. Esse problema é seu. Sim. Né? Então, nesse caso, eu entendo que deveria fazer um feedback e entender dessa coordenadora o que não está funcionando bem, qual é a visão dela, né? Entender se é uma questão de recurso, recurso seja ferramenta ou seja pessoa, se a pessoa entender com ela quais são os problemas, o que pode ser mudado e apoiar, né? Cultura de Então, confiança, né? Confiança, é isso aí. Eu falo muito para o meu time. Às vezes eles trazem, olha, fulano está com desempenho ruim e tal. Eu vou apoiar você na sua decisão. Né? Então, isso é importante. E não
criar conflito do tipo assim, mas você foi mandada embora porque ela quis, eu não te mandaria. Poxa, isso não vai funcionar. Tem que ser algo coeso, né? Tem que ter um alinhamento muito, muito grande na gestão, muita conversa para que isso aconteça de uma forma bem feita e que mostre um alinhamento, né, entre os gestores. Muito bom. Fran, no processo, existem vários processos que hoje tu lida com eles, né? E um deles, com certeza, é contratação. O que te chama a atenção dentro de uma sala, numa entrevista, numa dinâmica de grupo? Quem é o profissional que a Fran contrata e por quê? Olha, tem aquela frase, né? Contrate caráter e treine habilidades, né? Adoro isso. Então, isso eu aprendi, inclusive, na empresa de telecomunicações, né? Lá, brincava muito que tinha o perfil X lá, perfil, nome da empresa, né? Que precisava ser uma pessoa voltada à solução de problemas, né? Então, eu sou muito ligada a isso, porque você pode não saber, mas se você senta na minha frente e fala não sei, e fica me olhando, você não está me ajudando em nada, né? Eu não sei, vírgula, vou descobrir, né? E fale com quem for preciso, né? Mas me traga uma resposta, ou traga uma solução, veja o que é necessário, né? Eu brinco que, assim, não existe problema sem solução, seja ela qual for. Pode até não ser a melhor solução, mas é uma opção, né? Então, coloque na mesa aí as opções. Então, eu gosto muito desse perfil. Pessoa agilizada, dinâmica, que vá atrás para buscar a resposta, que se informe, né? Que não venha só com a primeira resposta, né? Que já pense, tá, mas eu vou responder isso e se ela me perguntar uma outra coisa aqui, né? Então... Focado na audiência, né? Você está respondendo para alguém. Ou seja, o que essa pessoa pode perguntar para além disso, né? Porque vamos lá, às vezes você faz uma pergunta direta para resolver um problema, mas aquilo pode não ser o caminho certo. Sim. Então, se a pessoa só te responder aquilo, fala assim, não é isso. Tá, voltamos à estaca zero. Né? Então, tá, não é isso, mas alguma ideia do que possa ser? E aí você começa, né, a desenvolver e a começar a treinar soluções. Tem uma passagem engraçada aí da minha carreira em gestão, né? Que eu sou meio chatinha, assim. Eu não gosto muito de dar resposta pronta, né? Então, uma vez alguém da minha equipe falou assim, poxa, mas toda vez que eu venho te perguntar alguma coisa, você me devolve com uma pergunta. Eu falei, cara, primeiro isso é uma técnica que a gente aprende em cursos de gestão de pessoas. Por quê? Porque eu tenho que fazer você se desenvolver. Eu sei a resposta. Agora, se eu te der a resposta pronta, o que eu estou te agregando, de fato? Você vai resolver aquele problema e o próximo, né? Então, eu faço muito isso, né? Eu devolvo com uma pergunta até fazer a pessoa chegar na resposta, né? Isso é bem importante, porque, inclusive, tem a ver com o processo de aprendizado de adultos, que é a andragogia. O adulto, se você... Um exemplo bem simples. Se ele te perguntar quanto é 1 mais 1, você responder que é 2... ele não vai reter esse conhecimento. Na semana seguinte, ele vai perguntar de novo aquilo. Então, ou seja, quando você devolve com uma pergunta e força a reflexão, o aprendizado fica muito mais claro e ele retém mais o conhecimento. Sim, e eu faço isso com as crianças também. Sim. Mas, assim, já tive feedback de equipe de falar assim, poxa, mas é bem mais rápido se você me responder. Mas eu não vou estar fazendo nada para te ajudar, né? Eu vou estar ajudando aqui o momento. E, às vezes, obviamente, você tem que ser rápido, responde, vai lá e segue, né? Mas a ideia é que haja essa troca e esse desenvolvimento, né? Então, quando também a equipe vem com um problema, a minha primeira pergunta normalmente é o que você acha que a gente tem que fazer a respeito, né? E aí, treinar essa busca de alternativas, de soluções e, de novo, eu falo, coloque todas as opções na mesa. Pode ser uma solução que não seja a melhor, mas é uma solução. Mas esse exercício eu acho bem bacana. Muito bom, muito bom. Fran, a gente está caminhando aqui para a parte final desse bate-papo. É uma pena que esse bate-papo não pode ser acompanhado com um vinho, como a gente está sempre batendo papo com vinho, com cerveja, enfim, num churrasco, mas eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Eu queria encaminhar essa parte final, que são os pitacos culturais.
Você certamente lê bastante, assiste filmes, séries ou ouve podcasts. Eu queria saber se você tem alguma indicação cultural para o nosso público e explore um pouquinho por que está indicando. Qual é o aprendizado que você teve que fez com que você trouxesse aqui essa indicação como algo incrível para o nosso público? Vou até fazer uma cola aqui do nome do autor, Com tá? certeza. Esse livro se chama Endurance, tá? O Endurance é o nome do navio do Shackleton na expedição que ele fez para a Antártida. Eu Uhum, ganhei esse livro de um vice-presidente de operações da empresa de energia. uhum. E ele é um livro que conta, obviamente, a história da expedição. Aqui não vou contar o final e tal, mas ele traz no meio, né, lições de gestão, lições de otimismo, lições de persistência, né, que de todas as dificuldades que eles enfrentaram, o Shackleton sempre, de alguma forma, filtrou muito, né, para todos que estavam lá, e isso é muito também o que o gestor faz em relação à equipe, né? Obviamente, quando as coisas, a gente brinca, né, que o diretor é um filtro, o gerente é um filtro, o coordenador é um filtro, né, e diferentes níveis, né? Então, mesmo com todas as dificuldades que eles enfrentaram, né, sempre o posicionamento do Shackleton perante toda a tripulação e tudo que foi feito e manter a moral, né, de todo mundo sempre alta nas maiores dificuldades que foram enfrentadas. Eu acho que é um livro muito bacana nesse sentido, da resiliência, sabe, da importância de um bom gestor dentro de uma equipe. Uma postura estoica também, né? Exato, exato. É bem interessante, obviamente, ele conta especificamente a história, mas você fazendo esse paralelo para o mundo corporativo, eu acho que é isso que a gente traz. Nas piores dificuldades, nos piores desafios, né? Mesmo, você citou aqui, em situações de corte de custo, onde você tem que fazer redução de time e tudo mais, você ter um posicionamento que você mantenha a moral de quem está ficando, né? De quem está lá de uma maneira resiliente, bem, né? Para que você atinja o objetivo final, né? E mesmo nessas situações de corte, quem sai também sair com uma porta aberta. Deixar bem claro que o motivo não é um desempenho, né? É uma situação pontual ali de redução e deixar a porta aberta. Porque amanhã pode crescer de novo, você pode precisar e você traz a pessoa de novo, Com né? certeza. Então, esse livro me marcou muito e eu tenho ele de cabeceira. De vez em quando eu leio de novo, porque a gente sempre está nos desafios aí da vida, né? Excelente, Fran. Queria te agradecer pela tua presença, te disponibilizar esses minutinhos finais aqui, para que tu possa mandar uma mensagem para nossa audiência de incentivo, vai por esse caminho, vai por aquele outro. Né? Você comentou aqui bastante como chegou, né, nessa posição hoje profissional. Dê esse seu recado aqui, que daí eu passo para as considerações finais. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que nós somos os pilotos da nossa carreira, né? Não deixe ninguém decidir por você onde você quer chegar, ou a sua capacidade, ou algum tipo de limite. Eu acho que a gente precisa ter o autoconhecimento, a humildade da gente entender onde a gente está, onde a gente quer chegar, o que precisa fazer, mas, assim, seja o piloto disso, né? Você vai ouvir muitas pessoas te apoiando, mas você também vai ouvir muitas pessoas te criticando e dizendo que não é esse caminho. Mas você precisa saber, né? Você precisa se conhecer, a sua capacidade, você precisa conhecer o teu poder de fazer acontecer, né? E tome as rédeas disso. É um curso, vai fazer o curso. Ah, a empresa não vai pagar, eu vou me virar. É o inglês, eu vi que o Rafa falou também, Sim, pega tuas férias e vai para fora, vai estudar, né? É mais uma faculdade? Vai fazer mais. Hoje em dia eu tenho até online, então vai fazer mais uma faculdade, né? Tome as rédeas da sua carreira. Não deixe ninguém decidir por você. E aí você vai chegar num ponto que você vai escolher. Então, assim,
te digo, só passei por empresas super bacanas. Tive experiências ruins? Tive, mas eu aprendi com todas. Hoje, depois de 2 décadas e mais um pouco, eu sei o que eu não quero. Sei o que eu quero, mas o que eu quero também, né, dependendo obviamente, a gente está sempre aberto aí, né? Mas, assim, como eu disse, né, um clima ruim, um gestor que não te respeita, né, que não respeita essa tua questão pessoal, profissional. Existem exceções, obviamente, você está num projeto, tem que terminar, beleza. Mas, assim, no dia a dia, na maior parte do tempo, precisa ser respeitado. Faça as suas escolhas. Não deixe que escolham por você. Não está bem no trabalho? Entenda o motivo e tome uma decisão, né? Eu brinco muito assim, quando a pessoa vem falar que não tá legal, não está bem e tal. Assim, eu posso fazer alguma coisa ou você já tomou essa decisão? Não, eu já tomei essa decisão. Então vai. Então vai. Eu não tento reter pessoas que já decidiram. Só pergunto se tem certeza. Pensou bem? Tem certeza? É uma questão de posição? Tem que mudar? Vamos transferir para outro departamento e tal? Não, já tomei a decisão. Então vai. Porque eu acho que é uma libertação para a gente. Sim. Né? É uma libertação também. Você está num lugar onde você não está se sentindo valorizado, ou você não está bem, é muito ruim. E é ruim para a nossa saúde também, é ruim para a nossa moral. E você começa até no círculo familiar você começa a ficar impaciente, a ficar irritado. Isso não é legal. Então, a gente tem que pensar na gente, né? Eu acho que esse que é o meu grande conselho aí de tudo que eu passei. E muito, assim, tenho muitas pessoas com quem eu já trabalhei que a gente se fala até hoje. E, às vezes, vem pedir conselho nesse sentido. E eu falo, se liberte. Se liberte. Né? Se organize, obviamente, né? Tem uma questão financeira, ninguém é inconsequente aqui, a gente tem os boletos para pagar, mas, assim, faça um plano e se liberte. Vá atrás do que você quer, né? Eu acho que isso é super importante. Muito bom, mas é importante também saber separar ruído de barulho, porque você também aprende muito em locais inóspitos, né? Porque você aprende, às vezes, o que não fazer. Sim. Ou, às vezes, em momentos ruins também aprende, ou com chefes ruins, eu falava dia desses também aqui, você aprende também com chefes ruins muita coisa boa. Então, não dá para achar que você vai estar sempre trabalhando na Disneylândia. Realmente isso não existe, né? Não, mas ambientes, vamos lá, ambientes desafiadores, Sim. cheios de problema para resolver. Tipo, isso... esse, para mim, é a minha Disneylândia, Com né? certeza. Eu brinco muito que eu gosto de problema novo. Isso. Eu não gosto de problema velho. Problema velho significa que ele não foi bem tratado. Então, não é a empresa tranquilinha, calminha. Eu estou falando, assim, de ambientes que te prejudicam, né? Principalmente no teu pessoal, às vezes até a saúde. Sim. Né? Às vezes não dá mais, e a pessoa Com certeza. entende que não dá mais, então é nesse sentido. E tomar as rédeas da carreira, eu acho que é isso aí. Muito bom. Muito bom, dona Fran, mais conhecida como Francine Vidal, obrigado pela tua presença, foi muito bom bater esse papo contigo. Eu já conhecia tudo isso, mas eu acho que tem muito valor dividir isso com a nossa audiência. Tem muita gente que está começando a carreira, tem essas dúvidas sobre as quais a gente falou aqui um pouquinho. O gerente novo, o coordenador novo, o analista que está estourando para se tornar gestor. Tudo isso foi um grande aprendizado. Obrigado pela tua generosidade. Você ficou aqui até agora. Então curte lá, habilita o sininho, nos segue nas redes sociais. O Spotify tem lá uns 5 estrelas que é importante para o algoritmo, para a gente crescer nas redes. Augusto Flores Oficial, LinkedIn, Facebook, Instagram. Também no site www.augustoflores.com.br. Temos o WhatsApp, a gente vem recebendo o WhatsApp de várias cidades. Rondonópolis, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Recife, Salvador, São Paulo, 41995693841. Muito obrigado.